maledicere causa meam de gentium sancta, abomine iniquo et doloso erue meo. Quem Deus fortuna mea, quae bene pulistes, quae tris ingenito affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et intuiva adultare Dei et Deum crucificate virtutem mea. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis anima mea, et quare conturbas nubis. Spera in Deum quae apud confitebor ibi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro ego ad altare Dei. Ad Deum crucificate virtutem mea. Adiutere nostrum in nomine Domini. Purificaci caelum et terra. Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgine, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beato Ioanne Baptisti, Sanctis Apostolis Spiritu et Paulo, Beato Pater nostro benedictus omnibus sanctis, et vobis fratres, cuia peccati nobis cogitatione verbo et opere, mea culpa, massima culpa. Ideo perecur Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelum, Arcangelo, Beatum Ioanne Baptista, Sanctus Apostolos, Spiritum et Paulo, Beatum Pater nostrum benedictum omnibus sanctus, et vos fratres, orare pro via Domini nostrum. Misereatur Tui omnipotens Deus dimissis peccatis Tuis perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beata Mariae, Semper Virgine, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Peter et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccare nobis cogitatione verba et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelum, Arcangelum, Beatum Ioanne Baptistum, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Hominis Sanctus et Te Pater, orare pro bene Dominum Deum nostrum. In miseriatur Christi omnipotent Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plexistur et habitur in Te. Ostende nobis Domine misericordiam Tuam. Et salutare tunga nobis. Domine exaudi rosienem mea. Et clamor meus a Te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Tuo. Oremus. Suscepimus Deus misericordiam Tuam in medio templi Tui, secundum nomen Tuum Deus vita et laus Tua in fines terrae. Justitia plena est dextera Tua. Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri in monte santo eius. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscepimus Deus misericordiam Tuam in medio templi Tui, secundum nomen Tuum Deus vita et laus Tua in fines terrae, justitia plena est dextera Tua. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bona voluntatis, adoramus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias damus tibi propter mare gloria Tua, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigeniti in Deus Christe, Domine Deus Sanctus Dei Filius Baptis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostrum, qui seis celestis Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Tuo. Oremus. Largire nobis quesumus Domine semper spiritum cogitandi et correcta sunt propitius et agendi, ut qui sine Te esse non possumus, secundum Te vivere valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres debitoris sumus, non carne, ut secundum carnem vivamus, sieni secundum carnem vixeritis moriendi. Si autem spiritu facta carnis mortificabilitis vivetis, quicumque enim spiritu Dei abuntur, ii sunt filii Dei. Non enim accepistis spiritum servitutis iterum intimore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in qua clamamus Abba Pater. Ipse enim spiritus testimonium redit spiritui nostro, quod sumus filii Dei, si autem filii et heredes quidem Dei, coheredes autem Christi. Deo gratias. Esto mihi in Deum protectorem et in locum refugii ut salvum me facias. Deus in te speravi, Domine non confundar in aeternum. Alleluia, alleluia. Magnus Dominus et laudabilis nimis in civitate Dei nostri in monte Santo Eius animus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam, homo quidam erat dives qui habebat filicum, et hic diffamatus est apud illum, quasi dispensasset bona ipsius, et vocavit illum et ait illum. Quid hoc audio de te, rederationem vilicationis tui, iam enim non poteris vilicare, ait autem vilicus intra se, quid faciam, quia Dominus meus offerta me vilicationem, fodere non valeo mendicare erubesco. Scio quid faciam, ut cum a motus fuero a vilicatione, recipient me in domo suas. Convocatis itaque singulis debitoribus Domini sui dicebat primum, quantum debes Domino meu, attile dixit 100 cadus oleum. Dixitque illi accipe cautionem tuam et sede citur. Scribe quinquaginta deinde ali dixit tu vero quantum debes, qui ait 100 coros tritici. Ait illi accipe litteras tuas et scribe octoginta. Et laudavit Dominus vilicum iniquitatis, quia prudente refecissent, quia filii uius seculi prudentiores filii lucis in generatione sua sunt. Et ego vobis dico, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut non defeceritis, recipient vos in aeterna tabernacula. Laus tibi, Christe. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia homem rico que tinha feitor que foi acusado diante dele, como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for apartado da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do Senhor,
Disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Resposta do feitor: toma o teu título de caução, senta-te depressa e escreve 50. Depois disso, a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Resposta do feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com o seu semelhante do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo, granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando o vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Santo. Então, na parábola de hoje, né, o Senhor conta desse administrador infiel. Faz mau uso dos bens do seu Senhor. Quem é esse Senhor? Né? Vamos dizer, é Deus. Né? Deus, quem é esse feitor? Cada um de nós. E que Deus nos deu tudo o que nós temos e possuímos, né? São dons de Deus, né? Tanto do corpo como da alma, né? Bens interiores, exteriores, né? Bens materiais. Tudo é dom de Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Né? Tudo. Então, Ele, para que me deu todas essas coisas? Meu corpo, minha alma, meus sentidos, para servir. São meios para servi-lo. Mas acontece, né, que utilizamos essas coisas para ofendê-lo. É o pecado, não? O mau uso de uma criatura que Deus me deu para servi-lo, eu o utilizo para ofendê-lo, para pecar. Então é o abuso, não? O mau uso de uma coisa é o abuso. E aí, então, por exemplo, uma faca, não? Uma faca foi utilizada, a finalidade da faca, cortar. Né? Cortar alimentos, mas pode servir para cometer um crime, não? Então, mau uso da criatura. Meu corpo, não? Meu corpo é santo, templo do Espírito Santo. Deus o deu para servi-lo. Minhas mãos, não? Minhas mãos para fazer boas obras, meus olhos para ver sua criação, não? Tudo que criou para mim, não? Tudo criou para mim. Incrível isso, não? Tudo que Deus criou, o criou para o homem. Por isso o homem foi o último a ser criado, não? Depois de criar tudo, estrelas, né? Plantas, peixes, aves, tudo. E depois manda Deus, né? Tudo isso, né? Deves governar. Isso, né? E usar. Né? Então, tudo Deus nos deu. Então, meu corpo, não? Meu corpo é meus olhos, não? Para ver sua criação, meus ouvidos para ouvir o canto dos pássaros, não? Quanta variedade de pássaros. E assim, toda minha língua para rezar, louvar a Deus, dar um bom conselho, consolar o triste, etc.
Mas acontece que utilizamos para o pecado, não? Para ofender. Não? Então usamos mesmo nosso corpo, não? Hoje em dia, não? Hoje o mundo, vivemos um mundo corrompido, não? Corrompido. E sempre foi assim, não? Sempre. Mundo, em lugar de mundo seria melhor imundo, né? Porque mundo significa limpo. Né? Imundo, sujo. Né? E assim, então, e os pecados mais frequentes são os pecados contra a carne, da carne, né? Contra o nosso corpo. Né? Que Deus o criou para servi-lo e utilizamos para ofendê-lo. Então, e no dia da nossa morte, né? No dia ele será o juiz e que ouviremos essa palavra, não? Dá conta da tua administração, dá conta, sabe? Como utilizastes o que eu te dei para me servir? Utilizaste para o meu serviço ou para me ofender? Assim, aí. E aí, em outra parábola, diz que vamos ficar mudos. Não vamos ter resposta. Então é bem compreender isso, não? Que tudo que nós temos, nós somos donos. Não? Com relação ao próximo, somos donos. Não? Os bens que eu possuo, não? Materiais, tudo. Mas com relação a Deus, somos administradores. E devemos usá-los. E se possuímos bens em abundância, não? Ajudar os pobres, os necessitados. Isso é esmola. Não? A esmola é uma obra de misericórdia, não? Agradável a Deus. Também tem as esmolas espirituais. Rezar pelas almas do purgatório. E assim, como dizia nosso Senhor nessa parábola, não que louve o pecado, não? A má ação que ele estava fazendo, mas estava agindo em seu proveito, não? Em seu proveito, granjeando amigos para quando ele fosse mandado embora, não? Tivesse quem o receba. Não? Isso que louva, não? Essa habilidade, não o fato que ele fez de ruim, não? Injustiça, não? Mas vendo o seu próprio proveito. Não? Se louvou o Senhor, o seu dono, não? O seu Senhor, o que ele fez de errado, quanto mais louvará Deus a nós, não? Quando fazemos boas obras, não? Para o bem do próximo, não? Quanto mais. Então essa é a mensagem, uma das mensagens do Evangelho de hoje, não? Então, ficar sabendo, então, que tudo o que Deus nos deu, tudo são meios para servir. Meios, não? Também acontece que o que fazemos, por exemplo, o que é meio, fazemos fim. E do que é fim, fazemos meio. Por exemplo, um exemplo. Né? Por exemplo, o matrimônio, né? O matrimônio é um meio, né? Os sacramentos, né? Todos são meios de santificação. Então, o que acontece? Muitos que não têm fé, os que não têm o Espírito de Deus, então fazem mau uso do matrimônio. Né? Qual a finalidade do matrimônio? Para o homem e a mulher se unem para formar uma família, não? Para ter filhos. Essa é a finalidade, não? Ter filhos. Então, o matrimônio é um meio para servir a Deus, glorificar a Deus. Como glorificamos a Deus? Tendo
acontece que os que não têm fé, como falei, utilizam o matrimônio só pelo gosto, não, da união e evitam os filhos. Então, eles fazem do que é meio fim, só para o gosto, não? O gosto da união, e o que é fim colocam em segundo lugar Deus, a glória de Deus. Então, invertem, não? Invertem a ordem, não? A ordem dos valores, não? Então, eles também, o dinheiro, não? Outro exemplo. O dinheiro é o meio para servir a Deus, ou seja, servir ao próximo, para o meu sustento. É um meio, não é um fim. Não acumulo riquezas, só me acumular riquezas, ficar rico para meu próprio proveito. Seria, não? Então, é um meio para um fim, não? Glória a Deus também, porque posso ajudar aos próximos, ao meu próximo, e para meu próprio proveito também, para meu sustento. Então, é um meio, não? Mas acontece que fazem do que é meio fim, do que é meio fim, não? Então, colocam toda a sua esperança no dinheiro e quando chegam a perder toda a sua fortuna, não? Toda a sua fazenda, ficam no desespero e até procuram a morte. Não entenderam, não? Era só um meio, não um fim. Então, alguém que tem fé, não? Jó, não? Jó, por exemplo, não? Era rico, não? Tinha muita fortuna, camelos, gado, não? E perdeu tudo, não? Até seus filhos e sua saúde. Ficou como leproso, não? E ele, não? Aceitou, não? Deus o deu, Deus o tirou, seja Deus bendito para sempre. Ele compreendeu bem, não? Não desesperou, e mesmo que seus amigos também diziam, e a mesma sua mesma esposa, não? O repreendia. Então, mas ele perseverou. Imagem da paciência, não? De Jesus, não? Mas então, assim, então nunca desesperar, não? Se chegamos a perder alguma coisa de valor, ou assim, não? É um meio. Deus vai, pois, compensar com outra coisa, não devo desesperar, rezar, e assim. E passar assim, diz uma oração que diz que nós passemos neste mundo utilizando bem dos bens que Deus me deu, para que não acontecer, não? Que em lugar de servi-lo, seja meio de condenação. Então, assim passamos nesta vida, não? Desapegados das coisas terrenas, desapego, e se chegamos a perder, não desesperar, mas confiar e rezar e perseverar. Visibilium et omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Fium Dei Unigenitum, ut ex paternam ante omnia saecula, Deum Deo lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consubstantium Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem decimus in celis, et incarnatus et Spiritus Sanctus ex Maria, tuum factus et Christus est in mortis, Pontius Pilato, casus sepultus est, et resurrexit tertia die secundus Scripturas, et ascendit in caelum, et ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare Deus mortus, cuius regnum et divinis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem,
Deus Padre Filio Quattrocenti, qui con Padre et Filio signum adoratur et glorificatur, locutus est per prophetas, et unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptissimum remissionem peccatorum, et expecto resurrectionibus mortuum, et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oribus. Suscipique sum populum humilem salvum facies Domini, et oculo superborum humiliamus. Quoniam quis Deus preter te Domini. Orate fratres. Suscipia Dominum sacrificium de manibus suis, ad laudem et gloriam de nomine suis, ad utilitate quoque nostrum totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Et cum spiritu tuum. Sursum in corda. Habemus ad Dominum. Gracias regamos Domino Dio nostrum. Dignum et justum est. Dignum et justum est et cum salutare. Nos tibi sempre et ubique gracias agere Domini Sancti Pater Omnipotens et Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterneque deitatis,
et in personis proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas, quam laudant angeli ad arcangeli, cherubim quoque ex seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, quis succede et nomen tua, Hosanna in excelsis, benedictus tu venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
coloca peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus divina institutio formatio Deus dicere, Pater nostre qui es in caelo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei que tu es peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei que tu es peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei que tu es peccata mundi, Dio nobis pacem.
genitor Tui potenti, Beata Maria sempre Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nibis cogitatione verbum et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io pecor Beata Maria sempre Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctus et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Initiator vestri nipotum Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribut vobis omnipotens et misericordiam Dominum. Amen. Ecce agnus Dei, ecce victorit peccata mundi. Dominus nostrum Christus vexus tectum meus, et antivivermas sancta anima mea. Dominus nostrum Christus vexus tectum meus, et antivivermas sancta anima mea. Dominus nostrum Christus vexus tectum meus, et antivivermas sancta anima mea. Corpus Christi, spiritum vitam aeternam. Amen. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui spirat in ihm. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sit nobis Domine reparatio mentis et corporis celeste mysterium, ut cuius exequimur cultum sentiamus effectum. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filii tuum, qui tecum Dei regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
con spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo, Spiritus Sanctus in secundum Deo. gloria tibi Domino. In principio era verbum et verbum era Deum et Deus era verbum. O creat in principio